Fala, meu querido estudante, minha querida estudante, tudo bom com você? Pois bem, essa semana eu quero vir aqui tratar com você de um assunto muito sério, um assunto importante que diz respeito com a sua vida, com sua atualidade e também com o seu futuro. Eu quero vir tratar nessa semana de que esse ano não faremos novamente o censo do IBGE. O governo está alegando que não tem dinheiro, já havia reduzido 90% na verba que o IBGE tinha pedido para realizar o censo, e isso é uma questão que a gente pode considerar sendo absurda e que a gente pode considerar como muito preocupante. Depois da vinheta eu volto aqui. Roda a vinheta, editor! Pois bem, bora lá. Por algum momento, ou até se você sabe, mas você já se perguntou por que o Brasil é dividido em 5 regiões? Entre Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste? Uma das características que são utilizadas para fazer essa divisão é para facilitar fazer pesquisas e obtenção de dados. Essa é a importância significativa. Isso é um negócio muito marcante no que diz respeito ao levantamento do censo. Conseguir dados. Conseguir dados a respeito de quem? Da população brasileira de uma forma como um todo. Como danado, esse censo é feito a cada 10 anos. A gente vê um recorte, um retrato demográfico feito sobre a população do Brasil. A gente pode dizer até que é uma radiografia, é um raio-x do cenário brasileiro de tantos dados que são colhidos, que são feitos a partir do censo. E basicamente a gente pode entender o censo como tendo uma função muito marcante, no que diz respeito principalmente de ser a base para a promoção de políticas públicas, de políticas sociais. Como assim, Gra? É a partir das bases de dados que o censo nos fornece que dá para a gente fazer análises, dá para a gente fazer entendimentos das necessidades, por exemplo, do SUS. Ou as necessidades, por exemplo, da educação, as prioridades que alguns programas sociais podem ter em detrimento de outros, a gente conseguir elencar prioridades ou não. Então a gente já pode perceber que, o censo é muito importante no que diz respeito ao planejamento político, ao planejamento social. Qual a sociedade que a gente quer ter no futuro? Como é que a gente pode estruturar e planejar até chegar lá? Sem o censo, isso é muito difícil de ser feito. Qual é o problema de não ter o censo? O censo em si é um trabalho de base, como a gente já viu. Mas, a partir dessa base que a gente cria, é que vão vir outras questões de planejamento. É que a gente vai conseguir elencar o que para agora é prioridade e o que dá para deixar um pouco mais para frente. Não dá para a gente fazer uma análise, por exemplo, de algum aspecto do antes e do depois, já que agora literalmente a gente não vai ter dados, a gente não vai ter esse raio-x da sociedade, a gente não vai ter como analisar dados depois de alguma política pública. Como é que a gente sabe, por exemplo, que as cotas são políticas públicas importantes? A partir da análise de dados, a partir das comparações. A gente tem um antes e um depois que permite a gente ter essa amostragem e ver que são políticas muito positivas e que servem ao propósito. Caramba! Outros aspectos não vai dar para a gente fazer, porque a gente não tem dados, a gente vai ter uma ausência de dados. Não ter o censo é algo muito ruim para o Brasil, tanto no que diz respeito à atualidade, como para o futuro. Ei, Dedé, como é que danado o governo vai conseguir planejar o futuro? Com base em quê? A partir de quê? Quais serão os critérios? É um negócio muito doido, velho. Porque, além dos indicadores socioeconômicos, entram outras características, como dados sobre doenças crônicas, por exemplo, dados relacionados a diabetes, a obesidade, a hipertensão, dados que, como é que essas características, essas doenças se distribuem
em meio à população brasileira, onde é que está acontecendo mais casos? Por que está acontecendo mais casos nessa região, nesse local aí específico? O que pode ser feito para atuar em cima disso? Tipo, o censo serve justamente para atuar em cima dessas necessidades. Sem um censo, como é que a gente vai fazer o mínimo de planejamento possível? Ei, meu querido estudante, minha querida estudante, isso é uma questão muito grave. Enquanto o mundo, de uma forma como um todo, luta por dados, grandes empresas como Google, Microsoft, a Apple, pô, a galera luta para conseguir dados de usuários para poder, por exemplo, segmentar propagandas. E a gente não tem não vai ter, na realidade, uma base de dados que dizem respeito num contexto de agora que a gente vai fazer com base para um planejamento futuro. Porque, vamos lá, num cenário onde a gente supera a Covid, porque de fato a gente vai superar a Covid mais cedo ou mais tarde, a gente em alguma hora vai superar a Covid. Beleza, massa. E aí? Teremos problemas, teremos sequelas. Como as sequelas, como os problemas que eu citei até agora com o Dedé, vai ter uma solução, vai ter um planejamento para a resolução disso. É uma questão muito complicada. É uma questão muito doida que a gente vai sofrer bastante por essa falta de base, por essa falta de dados para fazer um planejamento. Aquilo que pode ser medido, pode ser mudado. A gente pode ver o que foi feito de acertado ou não. Não ter dados é algo complicado. Principalmente agora quando a gente vai ter um cenário de desigualdade social ainda mais marcante como consequência da pandemia. Bora para um exemplo. Quanto é que o SUS precisa? Onde que o SUS precisa? Quais profissionais da saúde precisam ser priorizados nesse momento para chegar e ter uma resolução sobre determinado problema? A partir da ausência de dados, a gente não tem como fazer a resposta para uma pergunta simples. Tudo isso é planejamento, que é de importância quando a gente está pensando na estruturação de um futuro, que só dá para ser feito a partir de um censo. Não teremos um censo. Me diz aí, o que é que você espera do futuro? Qual é o futuro que você deseja para o Brasil, que você queria ver para o Brasil? Responde para mim nos comentários, bora conversar, beleza? O papo de hoje, dessa semana, era isso. Tamo junto, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Vamos embora inteirar a nossa situação sobre contextos atuais e começar a criar expectativas para o futuro, beleza? Uma das responsabilidades das ciências humanas diz respeito sobre a gente pensar o nosso presente para fazer críticas, para a gente entender onde a gente está. Então, onde a gente está hoje? Onde a gente quer chegar no futuro? Beleza? Valeu, até a próxima semana e é nóis!